Deus. Apareceu aí para vocês? Sim. 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 Gilda vai dar essa acolhida pra gente agora, faz essa acolhida. Vai ouvir a música antes? Não. Podemos, né? É, tá com a musiquinha. Legal. Tá ouvindo aí? Sim. Tudo Sim. novo em Cristo no coração do mundo, para que todos tenham voz. Vendo novos rumos, criando novas pontes, Ele vai com todos nós. Somos companhia livre e peregrina, é tempo de renovar. O Cristo que mudou o mundo é quem vai nos enviar. Inácio foi capaz, eu posso também aprender a me transformar. O santo que serviu o mundo sempre tem o que ensinar. Entregando tudo com fé e compaixão, um amor que é sem fronteiras. Semear o reino de justiça e paz, carregando essa bandeira. Tudo novo em Cristo no coração do mundo, para que todos tenham voz. Vendo novos rumos, criando novas pontes, Ele vai com todos nós. Tudo novo em Cristo no coração do mundo, para que todos tenham voz. Vendo novos rumos, criando novas pontes, Ele vai com todos nós. Entregando tudo com fé e compaixão, um amor que é sem fronteiras. Semear o reino de justiça e paz, carregando essa bandeira. Tudo novo em Cristo no coração do mundo, para que todos tenham voz. Vendo novos rumos, criando novas pontes, Ele vai com todos nós. Tudo novo em Cristo no coração do mundo, para que todos tenham voz. Vendo novos rumos, criando novas pontes, Ele vai com todos nós. Ele vai com todos nós. Ele vai com todos nós. Então, boa noite novamente a todos, a todas. Nós temos muitos modos de celebrar a vida de alguém. E um desses modos é relembrar algum dos seus ensinamentos. Mais uma vez, a CVX do Brasil se reúne nesse dia em que a gente dá graças pela vida de Santo Inácio. E a gente quer trazer um dos grandes ensinamentos que ele nos deixou, que é a busca pelo Magis. Mas antes de continuar, a gente já falou oi, já deu boa noite, já deu tchauzinho, já ficou feliz de ver, né, aqueles que a gente não vê há muito tempo. Mas vamos agora nos apresentar organizadamente, né? Então, eu vou chamar por regional, e aí cada um vai falando o nome, só basta o nome e o nome da sua comunidade. Regional Rio. Eu sou Gilda, sou da CVX São José de Anchieta. Ana, Senhora de Nazaré. Eu sou a Maria de Lourdes, da Virgem Oferente. Sou Sou Jussara. Padre Paul. Bom, Termina, Jussara. Padre Paul. Então, eu sou Padre Paul, assessor da comunidade Inácio Peregrino. Jussara, da Virgem Oferente. Isabel
Fé e Vida, São Francisco Xavier. Marlene, Isabel Gina, da CVX Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré. Marlene, Comunidade São José de Anchieta. Rutineia, São José de Anchieta. Luiz Fernando, São José de Anchieta. Marisa, Pode ir, Maria. Marisa, Fé e Vida São Francisco Xavier. Fabiano CVX Shalom. Ângela, sou da pré-comunidade Senhora do Caminho, Niterói. Margarida, Margarida CVX Virgem Ferente. Deriana, pré-comunidade Senhora do Caminho, Niterói. Ana Cristina, CVX, Fé e Vida, São Francisco Xavier, Niterói. Madalena, Comunidade Santíssima Trindade, Bahia. Continua Bahia. Quem mais da Bahia tá aí? São Madalena? Bibinho estava entrando, ele apareceu. Bibinho, eu vi Bibinho aí também. Não? Tá tímido ele hoje. De São Paulo, quem tá por aí? Aí de Norma tá aí, né? Aí de Norma tá aí, de Salvador. Tô lá e sou de São Paulo. Ailton, comunidade Montserrat. Catarina e Lacerda, Montserrat, em Santos. Eu sou a Rosana da Manresa. Elite Comunidade Manresa. Oi, consegui falar agora. Sou Norma, Salvador, Bahia. Obrigada, Norma. Eu sou Quase bem. da comunidade Maria Belo Horizonte. São Paulo ainda tem Hermides, comunidade Montserrat e Salete, também comunidade Montserrat participando, mas sem acesso Sem som. ao som. Ótimo. Então, agora Minas, seguindo a Ivane. Francisca, Comunidade São João Apóstolo. São José de Apóstolo. São Paulo Apóstolo. Solange, Santa Rafaela Maria, Minas Gerais. Helena, da comunidade São Francisco Xavier, Belo Horizonte. Nordeste. E daí do Nordeste? Honorina, Santo Inácio de Loyola, Natal, Rio Grande do Norte. Agora. Edson, Profeta Peregrino, João Pessoa. Demóstenes, Natal, Santo Inácio de Loyola. Maiara, CBX Nossa Senhora da Estrada, Fortaleza, Ceará. Célia, da Profeta Peregrino, né, de João Pessoa, mas atualmente eu estou participando da comunidade Santo Inácio de Loyola em Natal, porque estou morando em Natal. Distrito Federal, tem alguém? Acho que não. E do Sul? Quem está aí do Sul? Vinícius, da CVX Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Tuca,
Serviços Nossa Senhora Medianeira, Curitiba. Rafael da CVX Santo Stanislau Costa, Curitiba. Aldemar, CVX Santo André, Campo Largo, Paraná. Paulinho, da CVX Santo André, Campo Largo, Paraná, aqui em Rondinha. João Carlos, pré-CVX A Caminho, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Raquel, também da pré-CVX A Caminho, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Márcia, pré-CVX A Caminho, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Todos apresentados? Faltou alguém? Tem alguém do DF? Ah, tá. Os Alguém? A gente vai pedir que todo mundo mantenha o microfone desligado para a gente poder se ouvir bem. Tá? Tem uma TV ligada, gente. É. Oi, boa noite. Eu sou a Mária, aqui de Fortaleza, Nossa Senhora da Estrada. Desculpa, porque meu áudio estava horrível. Continuamos, Edson? Boa noite. Ah, aqui já. Jairo, Comunidade Amar e Servir, Feira de Santana, Bahia. Já. Eu não sei se o pessoal do DF também tá por aí, que é outro regional, né? Eu chamei. Chamou? DF. Ah, tá. Chamei. Acho que não tem ninguém. Então vamos continuar. Tá. Então, sim, Gil. Pode continuar. Então, nós fizemos umas breves reflexões sobre o Magis na vida de Santo Inácio, e aí a gente pede que uma pessoa, cada slide, seja lido por uma pessoa de uma regional. Então, a gente, espontaneamente, mas se você vê que outra pessoa da sua regional leu, e aí você deixa que outra regional leia, tá bom? A gente pode começar? Alguém pode ler essa página? Eu posso. Minas Gerais, Belo Horizonte. O Magis na vida de Santo Inácio. O lema latino Ad Majorem Dei Gloriam, que significa tudo para a maior glória de Deus, sintetiza toda a mística de Santo Inácio. Santo Inácio a utilizava constantemente em suas correspondências, documentos e construções da Companhia de Jesus. Para ele, era uma forma de examinar a intenção de cada ato, de cada projeto, de cada missão, desde as mais simples até as mais universais. Os exercícios espirituais insistem em dizer que o homem foi criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor, e assim salvar a sua alma. Exercício 23. Em suma, o sentido da vida humana é a glória de Deus. Outra regional? Inácio, Maria de Luz, Rio de Janeiro. Inácio nos ensina que a glória de Deus está intimamente ligada à vida de Jesus. Glorificar a Deus para nós é seguir os passos do seu Filho Jesus.
e quando já estava próxima da sua paixão, que Jesus levou o seu mandamento mais essencial: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. A glória de Deus está no amor que temos uns aos outros. Amor que deve consistir mais em obras do que em palavras. Exercício 230. O amor que dá glória a Deus é aquele que se mostra em práticas de cuidado, de escuta, de partilha, de perdão. Regional São Paulo. Discernimento que nos leva ao mar. Os exercícios espirituais têm como objetivo orientar o ser humano para vencer a si mesmo e ordenar a própria vida para a glória de Deus. Santo Inácio experimentou em sua própria vida os movimentos contraditórios que podem habitar em nosso coração. É preciso discernir as funções que movem o nosso coração. Aprendemos que a indiferença inaciona corresponde usar os recursos e dons que Deus nos deu somente para o amor, para a sua maior glória. Tudo que somos e temos é para o amor ao outro. Regional Bahia. Discernir para ser mais. Quem nós somos? O que significa ser mais do que somos? O nosso modo de ser compreende, em síntese, o nosso modo de pensar, de sentir e agir. Em que nós precisamos ser mais em nosso modo de pensar? Em que nós precisamos ser mais em nosso modo de sentir? Em que nós precisamos ser mais em nosso modo de agir? Quem pode ler? Não tem problema ser repetido, não. Ser mais enquanto... Amária, CVX, Nossa Senhora da Estrada, Fortaleza. Ser mais enquanto CVX. Estamos celebrando 50 anos de CVX no Brasil. O tema do nosso jubileu é CVX 50 anos. Chão da história. Sonho do futuro. E o lema: sai da tua tenda. Contempla as estrelas, vamos fazer o que será. Sair da nossa tenda para nós só tem um sentido: ser mais para a maior glória de Deus. Sair da nossa tenda para fazer o amor acontecer em nossa vida, em nossa missão, em nossa relação com Deus. E a gente pensou, nesse momento também celebrativo, de ter um momentinho, um momento, por curto que seja, para meditar, para pensar nessas perguntas, não é? Em que o modo de pensar da CVX Brasil precisa mudar para ser mais, para mais amar e servir? Em que o modo de sentir da CVX Brasil precisa mudar para ser mais, para mais amar e servir? Em que modo de agir da CVX Brasil precisa mudar para ser mais, para mais amar e servir? Nós vamos colocar uma musiquinha, e enquanto essa musiquinha toca, a gente tenta refletir, né, meditar um pouquinho nessas perguntas.
Nós vamos continuar agora, mas com uma partilha. Eu vou colocar aqui as perguntas novamente, mas não aquelas. E aí a gente, né, não vai dar para todos partilhar, não é? Mas em uma frase, uma palavra, a gente poderia externalizar um pouco a resposta dessas perguntas. Em que direção devemos seguir enquanto CVX Brasil para ser mais? Que pensamentos, sentimentos, ações precisamos alargar ou transformar para mais amar e servir? Em outras palavras, né? Para onde a gente sente que deve ir o MAGES da CVX no Brasil? Não precisa ficar envergonhado, não, gente. Pode falar. Pode partilhar. Já pode começar. Pode. O que me veio, o sentimento foi se abrir mais. Pensamento, abrir, sair do nosso mundo, da nossa pequena comunidade, ir para as comunidades eclesiais, não se deixar fechar no nosso mundinho. Todos fazemos muita coisa, todos estamos muito sobrecarregados. Mas Jesus também. E se queremos ser mais para os demais, a gente tem que fazer esse esforço. Isso é que é evangelizar. Foi o mesmo que veio também na minha cabeça. Esse mesmo pensamento, sua mesma fala. Foi o que veio. Até anotei. Eu acho que um pouco em cima do que elas duas falaram, o que veio para mim foi uma imagem de um dos exercícios de Santo Inácio, né? A reforma de vida, que fala que nem sempre a gente precisa mudar propósitos, mas melhorar aqueles que nós já temos. Aí eu pensei, por exemplo, nas nossas fronteiras, né? Nós pensamos nessas fronteiras, eu me lembro que isso vem conosco, desde da Assembleia do Líbano em 2013, quando se falava das fronteiras, e, por exemplo, citar um exemplo, a fronteira da juventude. Lidar com a juventude em 2013 era uma coisa, lidar com a juventude hoje, em 2026, é outra. As redes sociais estão aí com uma intensidade maior, os jovens estão com outras situações que a gente não tinha tão claramente em 2013. Então, o que eu vejo é uma reforma de vida e um questionamento, né, sobre como é que nós estamos vivendo, por exemplo, cada uma dessas fronteiras e o que que nós podemos fazer para melhorar cada uma delas. E aí não quer dizer todo mundo tem que trabalhar em todas as fronteiras o tempo todo ao mesmo tempo. Não. A gente perceber o que que a gente pode ajudar em cada uma delas. Por exemplo, na juventude, a gente pode mergulhar muito mais nas redes sociais, a gente pode chegar muito mais junto deles, falando da própria espiritualidade e por aí afora, né? Então, o que vem para mim não é tanto mudança, mas uma reforma de vida, como diz Inácio nos seus exercícios.
ainda eco para mim o sínodo do Papa Francisco que ele tanto buscou. Então, para mim, ainda é uma CVX sinodal, né? mais parceira entre nós, mais parceira de outros organismos leigos, da família inaciana, do CNLB, das pessoas, das paróquias, das organizações sociais, dos movimentos sociais. Eu acho que esse diálogo com essas pessoas todas que estão buscando aí uma vida melhor. Na linha do Papa Francisco, eu também penso numa CVX que caminha numa igreja em saída, e priorizando principalmente aquelas fronteiras, usando o termo da Marlene, onde estão os mais esquecidos da sociedade. Eles foram prioritários para Jesus, eu acho que devem também ser para nós. Eu penso que todas as ações que estão sendo lembradas são muito importantes, essa abertura para a ação, muito importante. Só que ninguém dá o que não tem. Então, a ideia é que nós temos um tesouro inestimável e que pode ser mais e mais explorado, e são os exercícios espirituais vividos não apenas uma vez por ano, mas lembrado todos os dias da vida. E isso está expresso de uma maneira bem prática nos princípios gerais. Então, exercícios e princípios gerais muito mais valorizados vamos dizer, na formação da nossa mentalidade. Então, todo o resto vem espontaneamente. O que me veio é caminhar mantendo o institucional, mas aprofundar o apostólico. Para mim veio conexão, conectar mais entre nós e, como vocês falaram, com outros movimentos. Vamos continuar? Vamos. Leitura do Evangelho de João. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos.
Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Vocês compreendem o que eu acabo de fazer? Essa é a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos e discípulas. Essa é a pergunta que Jesus faz para nós hoje, a CVX do Brasil. Nós compreendemos o gesto dele? Já são 2000 anos em que nós pregamos, nós lemos, nós rezamos, nós fazemos nossas meditações e contemplações em torno desse texto. E esse texto foi muito bem escolhido para essa celebração, porque no texto a gente vê de modo bastante transparente o que significa o magis inaciano, né? Então esse gesto do lava-pés, realizado por Jesus na última ceia, ou na véspera da sua paixão, ele é muito eloquente, né? Quase como que quase ele dispensa um comentário. Na verdade, para os discípulos e discípulas de Jesus, os pequeninos do reino, né? Para nós que somos convidados a ser discípulos de Jesus e que precisamos ter um coração livre, um coração aberto, um coração de criança, né? Para poder entender os mistérios do reino. A gente tem lido ao longo da liturgia, nesses 3 últimos domingos, né, o capítulo 13 de São Mateus, das parábolas. Então, a maior parábola de Deus é Jesus, o próprio Jesus. O lava-pés é o grande gesto de Jesus para nos ensinar, né? Então, esse gesto dele é a revelação do modo como Deus exerce o seu poder. Nós ainda insistimos, nós, em pleno século XXI, em buscar e cultuar ou cultivar uma imagem de Deus poderoso, né? Aquele que está lá no trono, lá em cima, de repente olhando para nós, pobres mortais, quando na verdade esse Deus, em Jesus, ele assumiu a nossa humanidade, ele desceu do trono, ele despiu o manto. Lindo esse gesto de Jesus de tirar o manto. Ele tira o manto, se cinge, o verbo cingir, né? Os rins, significa dispor-se para o trabalho, para o serviço. Vocês sabem que a roupa do tempo de Jesus é aquela túnica, e se você vai trabalhar, você precisa cingir os rins, amarrar a túnica, subir a túnica para não atrapalhar a caminhada nem o trabalho, arregaçar as mangas e amarrar, cingir, né? Aqui a túnica. Ele se cinge com essa toalha e começa a lavar os pés. Então vejam, é um Deus que se despe de todo o poder, né? Na verdade, até seria bom a gente começar a mudar essa semântica também, essa linguagem, né? Porque o que importa é a autoridade de Jesus, não o poder. Jesus Cristo, o poder de Deus se manifesta no seu serviço, no seu amor. É como a gente acabou de meditar aqui nos slides. Quer dizer, a glória de Deus é o amor aos irmãos, né? Não existe um Deus desligado do amor. Amar a Deus, não existe amar a Deus em abstrato, né? Não existe, porque Jesus juntou as duas coisas. Mesmo aquele mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não são 2 mandamentos. Em Jesus, Jesus reúne os 2. Ou seja, o amor se revela, a lei ou a fé em Deus, né? O amor a Deus se revela no amor ao próximo, né? Então, mesmo que esse próximo seja eu mesmo, mas que seja um amor legítimo a si mesmo que nos leva a amar os outros, né? Então, Deus exerce o seu poder, a sua autoridade, não pela dominação, mas pelo amor. Um amor que se faz serviço, né? E não tem expressão talvez mais inaciana e mais até que constitua ou que explicite o que é ser CVX do que amar e servir, né? Então, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, ou seja, até o extremo, né? Então, o lava-pés não é apenas um gesto de humildade, é a expressão concreta de um amor que se abaixa para elevar o outro.
Esse movimento de Deus é maravilhoso. Essa kenosis, Deus se abaixa para nos salvar, nos elevar. Então, nessa perspectiva inaciana, esse evangelho ilumina o Magis. É uma chave de leitura para o Magis. Ou seja, o Magis não significa ou não implica buscar, não consiste em buscar grandezas, mas mais grandezas humanas, né? Ou acumular realizações. Não. A gente está celebrando, por exemplo, 50 anos de CVX. Então, buscar o Magis não é ficar, por exemplo, procurando grandes feitos, grandes espetáculos. É ver até que ponto o Magis ele percorreu a nossa ação enquanto membros da CVX ao longo desses 50 anos, não é? Então, significa, então, buscar esse Magis é se perguntar continuamente como eu posso amar e servir mais e melhor, né? Como nos conduziu aí esse exame de consciência belo que a gente fez, né? Rapidinho, poucas perguntas, mas como posso amar mais, né? Ser mais amando mais. Então, Jesus, o mestre Senhor, ele diz, vocês dizem que eu sou o mestre de vocês? Eu sou de fato. Aí se eu que sou mestre fiz o que fiz, então vocês devem fazer a mesma coisa. Mais uma lição que parece que nós teimamos em não aprender, não é? A humanidade inteira e nós, claro, aí. Então, Jesus, o Mestre Senhor, manifesta que a verdadeira grandeza está em colocar-se aos pés dos nossos irmãos, a serviço. O Magis é a disponibilidade para servir onde Deus mais necessita de nós, mesmo quando esse serviço é silencioso, escondido, sem reconhecimento. Aquilo que a gente partilhava aqui ainda há pouco, as fronteiras, né? Os mais vulneráveis, essa igreja samaritana, essa igreja em saída, essa igreja ferida. Mas, infelizmente, né, muitos de nós, muitos religiosos, assim, há muitas manifestações de que nós estamos ainda apegados a um Deus grandão, a um Deus espetacular e espetaculoso. E a gente busca Deus no espetáculo, quando na verdade Deus se revela exatamente nesse gesto de Jesus, que não tem nada de espetacular. Uma coisa simples, simplíssima, né? Pois bem, o diálogo entre Jesus e Pedro, vamos para a segunda parte, tá? Revela a importância de quê? De um discernimento, né? Um discernimento. Pedro resiste, por quê? Porque ainda está com a imagem, aquela imagem, é o mestre, é o Senhor, né? Compreende a missão segundo os critérios humanos, né? De poder, de dignidade. Eu sou mais digno, porque eu sou o mestre, ou porque eu sou o rei, ou porque eu sou o coordenador, ou porque eu sou o professor, sei lá. Então, assim, não é isso, não são esses critérios que têm que ser levados em conta, né? Somente quando ele se deixa ensinar pelo Senhor, né? Ele é capaz de acolher um novo modo de compreender Deus. É o grande problema dos fariseus, gente, de ontem e de hoje. É o grande problema que as pessoas têm de entender o Papa Leão, né? O Papa Francisco, todos aqueles que querem, de fato, mostrar uma igreja peregrina, uma igreja em saída, como a gente estava lembrando aqui também, né? Então, só quando a gente aprende ou se deixa ensinar por esse mestre, que é Jesus, a gente pode se sentir seu discípulo, né? Então, nós somos chamados a discernir continuamente quais são as imagens, né, de sucesso, prestígio ou segurança que precisam ser purificados para assumir a lógica do evangelho. Então, é aquilo que a gente estava perguntando, né? O que significa ser mais? O que significa ser mais na perspectiva inaciana, né? Então, o discernimento inaciano é justamente esse caminho de conversão do olhar e do coração, né? Então, assim, que o nosso pensamento, que o nosso coração, que as nossas mãos, né, a gente rezava isso no início da celebração, né? Quer dizer, nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir. Nossa, Papa Francisco sempre falava, né, da mente, do coração e das mãos. Então, a gente tem que aprender a reconhecer a vontade de Deus nos caminhos da humildade e do serviço. Por fim, o Lava-Pés manifesta aquilo que Santo Inácio sintetizou com aquele lema ad maiorem Dei gloriam, né? A glória de Deus, ela não se realiza quando somos admirados, quando, né? Que maravilha, aquela pessoa que faz tanto bem, que é da CVX, ou que é da igreja, que é uma pessoa muito importante, né? Não. Eu gosto sempre de lembrar, que eu faço um parêntese, porque isso quando Jesus fala que nós somos sal e que somos luz, Jesus Cristo não está dizendo para a gente aparecer. O sal, ninguém percebe o sal se a comida tiver se a medida estiver no ponto. O sal existe para realçar o sabor dos alimentos, né? O sal se dilui, se dissipa. Ninguém lembra que o sal não está ali. Só se ele está de mais e está de menos. Aí pensa nele. Mesma coisa a luz. Ninguém acende uma lanterna e foca a lanterna no próprio rosto. A lanterna existe para iluminar o caminho. Ninguém olha para a luz
A gente só acende uma luz numa sala quando ela pisca ou quando ela não acende. Quando não, a gente nem pensa da luz. A gente acende e pronto, vai ver as coisas, fazer as coisas. Assim também, que a nossa vida seja assim, né? A glória de Deus não se realiza quando somos admirados, mas quando o amor de Cristo passa através de nós e alcança os outros, sabe? Então é isso, é essa a nossa missão, né? Ser sal e luz ou ser uma presença amorosa de Deus no mundo. Deus é glorificado quando nós nos tornamos servidores e servidoras da reconciliação, da justiça, da esperança e da dignidade humana. Na verdade, é isso, para isso que a gente vive, né? Então, Jesus conclui assim: eu dei a vocês o exemplo. Então, façam como eu fiz, tá? Então, que essa contemplação, que a contemplação desse evangelho desperte em cada um e cada uma de nós o desejo de permanecer aos pés do mestre. Olha que bonita essa imagem, né? Como Maria, a irmã de Lázaro, né? Então, nós precisamos, sabe? Alguém falou aqui na partilha também, a gente só pode fazer, só pode dar aquilo que a gente tem. Então, para a gente ter, a gente precisa, de fato, se colocar aos pés do mestre e aprender dele, né? Para aprender o seu modo de amar. Então, assim, e agora concluo, discernindo em cada situação o maior bem possível, ou seja, o magis, né? Nós possamos fazer de toda a nossa vida um serviço generoso aos irmãos, discernindo nossas atitudes, né? Para a maior glória de Deus. Né? É esse ad maiorem Dei glória. Então é para isso. Então que vida longa a nós, né? Vida longa a nossa relação em comunidade, companheiros e companheiras de Jesus, né, a serviço, né, do mundo. Né? A gente não está. É interessante, eu já ia terminar, mas apareceu mais outra coisa na minha cabeça aqui. Então, nós não somos uma comunidade, a Serviço não é uma comunidade a serviço da igreja. Né? É uma comunidade na igreja a serviço do mundo. Porque a igreja está a serviço do mundo. No dia que a gente ficar pensando numa igreja assim, a serviço de si mesma, nós não estamos vivendo a igreja de Jesus. Não foi assim que Jesus pensou. Né? A comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus estão no mundo para ser sinal do seu amor, da sua misericórdia. Se não for assim, então a gente não está fazendo nada, a gente não está sendo nem cristão. Né? Então é isso que a gente precisa pensar. Muito bem. Nós vamos passar agora para o pedido das nossas preces, colocar nas mãos de Deus as nossas preces, mas pensando nas nossas missões, né? A missão que nós temos nas nossas comunidades, né, local, nossa comunidade regional e nacional. E aí a gente pede a Deus, né, que fortaleça esse nosso serviço, né, tanto nas pequenas missões como também nas grandes. Então a gente tem um tempinho agora para algumas preces espontâneas, né, quem queira fazer. Eu queria pedir por todos aqueles da CVX que se dedicam ao serviço de acompanhamento dos exercícios espirituais, né? É um chamado tão bonito, tão desafiador e, ao mesmo tempo, é um chamado a apontar Jesus que passa, né? Jesus que passa pelo mundo, a conduzir o outro nesse caminho, a ajudar o outro, né? A conduzir não, a acompanhar o outro nesse caminho de descoberta de um Deus que é presença junto conosco. Então, por essas missões, por essas pessoas que se dedicam tanto, né, a esse trabalho, largam muitas vezes suas vidas para estar no final de semana ou uma semana, enfim, para estar acompanhando pessoas nos exercícios. Por isso, rezemos ao Senhor. Senhor, Senhor, escutai a escutai a nossa nossa prece. Como na primeira leitura de ontem,
Eu quero pedir ao Senhor sabedoria para cada um de nós, para todas as nossas lideranças, para que a gente consiga compreender, aceitar, acolher o que o Senhor nos pede. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai nossa prece. Eu gostaria de pedir. Vai, Paul, depois eu falo. Eu gostaria de pedir que muitos jovens sejam inspirados pelos exercícios e queiram assumir o compromisso da comunidade de vida cristã. Por isso, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai nossa prece. Eu vejo como um campo de missão privilegiado na CVX o mundo do trabalho. Quase todos nós somos ou fomos trabalhadores. Então, para a gente ser presença nesse mundo, rezando ao Senhor. Senhor, escutai nossa prece. Que Santo Inácio nos ajude a pôr em prática todos os ensinamentos que a gente está tendo a graça de receber, né? Pelas pílulas do discernimento, esse mês de Santo Inácio todo. São mensagens muito bonitas. A gente botar em prática, a gente vai estar vivendo realmente a espiritualidade inaciana. Que a gente busque sempre estar resistindo, né? Às desolações que aparecem e com a oração pessoal diária que a gente resiste às desolações. Senhor, escutai nossa prece. Senhor, escutai nossa prece. A gente pede a Deus que acolha tantas outras intenções que estão no nosso coração e de tantas pessoas da CVX e que trabalham conosco, né, que assumem essa missão de ser presença viva de Jesus no mundo. Nós vamos agora rezar junto essa oração do jubileu da CVX, uma só comunidade. Vamos fazer juntos ou cada um vai lendo uma frase? O que você acha, Edson? Pode ser, cada um ler uma frase. Não sei se a Ana também está por aí, que a Ana tinha ficado de ler, mas a gente pode ler, cada um ler uma frase, né? Senhor, ao olharmos para a imensidão deste corpo que chamamos de CVX, percebemos que somos muito mais do que os nossos olhos podem ver. Senhor, nós te agradecemos pela comunidade local, o nosso chão, onde a água toca o gelo, onde aprendemos a rezar, a partilhar a vida e a discernir teu chamado. É ali, no silêncio do grupo, que a nossa missão começa. Nós te agradecemos pela rede que nos sustenta, pelo cuidado do regional, pela unidade do nacional e pelo vigor da nossa caminhada latino-americana. Que cada estrutura seja sempre um canal de serviço e nunca de poder. Dá-nos a graça de entender que, quando a nossa voz ecoa na ONU ou nas fronteiras do mundo, é o coração de cada um de nós que está batendo ali. Não somos peças isoladas. Somos um só iceberg, um só corpo apostólico. Que a nossa missão invisível, a oração diária, o exame, o amor ao próximo, seja a base sólida que permite a CVX ser luz no topo do mundo. Para que em tudo, Senhor, teu nome seja glorificado e que o nosso estilo de vida ajude a construir o teu reino. Peçamos ao Senhor. Santo Inácio de Loyola, rogai por rogai nós. por nós. Nossa Senhora da Estrada,
guiai guiai os os nossos nossos passos. passos. Então, encerrando essa nossa celebração de hoje, a gente tinha pensado na oração de Santo Inácio. Eu não sei se está aí. Eu acho que ele não conseguiu chegar. Eu Ele acho que ele tava... não conseguiu Apareceu, entrar. sim. Botou. Alguém aí arrisca puxar a música? Eu puxo aqui no sul, Cadê o violão? Pois é, o mas no Itaí não gogó mesmo. chegou. Esse é o famoso capela. Vai, Tuca, Todo vai, Tuca. Pai, Senhor, E receber toda a Minha memória tem o Teu entendimento e e toda toda a minha verdade, tudo 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 em em possível. possível. Vós Temos temos amor, todos os dons todos os que me dás, com tua gratidão fonte devolvo. que confideis, Senhor, Segundo a segundo a vossa vossa vontade, vontade, dai-me dai-me igualmente igualmente o vosso amor vossa vossa graça. graça. isto Isto me me basta. basta, nada mais Jamais quero 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 pedir. pedir. Graças a Jesus. Muito bom, ficou com eco Que aí, mas ficou coisa muito bom. linda! Eu acho fantástico. Faz tempo que eu não escutava uma coisa assim, e com esse delay assim, né? Parece fica uma coisa esquisita, mas eu acho assim, eu achei agora que ficou maravilhoso, porque cada um no seu tempo, com esses delays assim que acontecem, mas é muito lindo ver a sintonia, porque quem faz a sintonia é o próprio Deus, né? O Espírito em nós. Então, que maravilha, que maravilha. É assim, para mim, a expressão um pouco dessa comunidade nacional que se reúne para celebrar o nosso grande, grande patrono Santo Inácio, companheiro. Como o Rafael falou, Padre Miguel, esse delay é um cânone. Pronto, e olha aí que beleza. Olha aí, começou a capela, não foi? E aí, quando entraram as vozes aí, olha o cânone, tá vendo? Que maravilha. Muito bem, Isso gente. aí. Então, antes da bênção que Padre Miguel vai nos dar nesse encerramento da celebração, alguns avisos sevequianos, não é? Nós estamos enviando para vocês amanhã aquela carta que geralmente nós fazemos da campanha do Dia de Santo Inácio, não é? A gente está enviando para vocês, né, para quem chegou depois, que não está, né, eu vi que tem algumas pessoas da Express, né? Então sempre no mês de julho a gente faz aquela arrecadação, né, com que cada um pode ajudar para o Fundo de Formação, Espiritualidade e Missão, né? Então os recursos arrecadados ajudam muito tanto na missão quanto na ajuda das pessoas fazer os exercícios, como na missão, né? Que algumas pessoas da CVX às vezes solicita aí e tem esse fundo no Caixa Nacional. Esse ano, na Assembleia de 2023, tinha deliberado que uma parte desse fundo, um percentual, um terço daquele percentual que era destinado à formação, também seria reservado para o Encontro Nacional, né? E esse recurso também está sendo usado agora para o Encontro Nacional, e por isso também que foi possível também ter um abatimento também lá, tá? Então esse é um aviso. O outro aviso é que estamos mandando para vocês também essa semana a circular de convocação para a Assembleia, não é? Da Assembleia, vocês receberam a circular para o Encontro Nacional e estarão recebendo, as comunidades estarão recebendo a convocação para a Assembleia, que vai ser num sábado,
aquele sábado que antecede a eleição em outubro, né? De outras vezes nós fizemos no domingo, mas dessa vez nós vamos fazer, tá agendado para o dia 24 de outubro. Também a gente está encaminhando essa carta. Nós algumas comunidades já começaram, né, a mandar para o IBD Nacional aquela partilha, né, para o encontro nacional. Né? Algumas comunidades já começaram a fazer, algumas partilharam conosco que não tinham concluído, então a gente pede aí que envie, né? Porque uma parte do encontro nacional está sendo construída a partir dessa partilha das comunidades. Tá bom? Eu não lembro, eu acho que é isso, né, Gilda? Não sei se tem mais alguma coisa. Acho que não tem mais nada, não. Não lembro. Tem não. Só uma coisa, a gente vai Muito mandar bem, a gente. carta. Sim. Desculpa, só uma coisa, a gente vai mandar a carta da convocação da Assembleia e eu peço que vocês fiquem atentos que a partir de agora vocês vão começar a receber algumas cartas falando sobre a Assembleia e falando sobre o encontro. Então, para ter sempre cuidado, o que é o quê, né? A gente vai tentar identificar em cima no número da circular, porque tem alguns prazos, algumas coisas que vocês vão precisar trabalhar em comunidade, então, para ir acompanhando, tá? Pronto. Muito bem. Tem alguma bênção especial do dia de Santo Inácio, Padre Miguel? Eu acabei de arrumar aqui, eu arrumei umas ideias aqui. Vou fazer Foi uma bom ter bênção aviso, espontânea. viu? Foi bom Foi ter bom, aviso. exatamente durante aqui os avisos que eu fui pensando, né? Então, Ao vivo é sempre mais bonito mesmo. que alegria estar aqui com vocês. Já fazia tempo que eu estava com saudade, né? O Senhor esteja convosco. Ele está. Deus Pai, Ele que inspirou Inácio de Loyola a buscar a maior glória de Deus, a glória divina, derrame sobre vós a sua sabedoria e vos ensine a discernir em sua santa vontade em todas as escolhas. Amém. Amém. Jesus Cristo, o companheiro no caminho, a quem Inácio seguiu com generosidade e amor, fortaleça os vossos corações, para que sejais verdadeiros discípulos e discípulas missionários no mundo. Amém. O Espírito Santo que moveu o coração de Inácio à conversão profunda, acenda em vós o fogo do seu amor e vos dê a graça de amar e servir em todas as coisas. Amém. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Então, com as bênçãos de Deus e com o auxílio de Nossa Senhora da Estrada, sigamos amando, servindo como Jesus no lava-pés. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Quem quiser Até o pode ensinar encontro, também. galera! Pois é. Até BH! Até BH. Amém. Até nos- BH. Boa semana aí Boa na noite. Semana. Tchau, Santo tchau. Inácio! Viva Boa Santo noite. Inácio. Tchau, tchau. Viva Santo Inácio! Viva Santo Inácio! Em tudo amar e servir. Em tudo amar e Em servir. tudo amar e servir. Paz e bem. Muito